Bom, pessoal, então oficialmente a gente dá início aí à nossa primeira conversa isolada. Quero agradecer muito a todos, todas e todes que estão aqui reunidos nessa sala, para que a gente possa trocar, né, que é o objetivo principal do teatro, estabelecer essas trocas, né? A Se Alternativa tem membros que estão aqui presentes e a gente espera que as conversas, os diálogos que a gente estabeleça aqui seja produtivo para pensar cada um na sua função, cada um no seu fazer, não somente do ponto de vista do teatro, mas para a vida também, né? Hoje, para iniciar esse nosso primeiro bate-papo, nossa primeira conversa isolada, a gente convidou esse aracajuano, irmão de sangue, de alma de profissão, Amarildo Félix. Eu vou ler a mini bio aqui, né? Mas tem uma conexão muito afetiva aí também nessa escolha, porque eu e Amarildo, a gente iniciou no teatro praticamente juntos. Ele um pouco mais, alguns meses inicialmente do que eu, no grupo em que a gente trabalhou. A gente tem uma trajetória que se inicia em Aracaju, vai de novo vir para São Paulo e a gente está aí distanciados, mas não distantes, aí nessa trajetória. Para que todo mundo conheça Amarildo, eu vou ler aqui um pouco do mini currículo do Amarildo, para que a partir disso a gente já comece a entender um pouco por onde a nossa conversa vai permear. Então, Amarildo Félix é poeta, ator, dramaturgo e psicólogo. É autor dos livros de poema Sotaque Sintoma, publicado pela editora Patuá em 2017, e o livro O Desmonte, que é uma peça teatral escrita por ele e foi publicada pela Patuá em 2019. Amarildo é formado em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, e é formado em atuação pela Escola de Arte Dramática, EAD ECA USP. Ganhou destaque após a encenação do seu primeiro texto dramatúrgico, Solilóquios, encenado dentro do Núcleo de Dramaturgia do SESI British Council em 2015. O texto foi eleito pela crítica especializada como um destaque da temporada daquele ano. Desde então, seus textos vêm sendo encenados no Brasil e no mundo. Pelo texto Amor Fast Food, em 2018, foi reconhecido como uma potente voz na dramaturgia brasileira contemporânea no evento Janela de Dramaturgia, realizado anualmente na cidade de Belo Horizonte. Amarildo é vencedor do prêmio Aplauso Brasil na categoria Dramaturgia pelo texto O Desmonte. Sua peça Estufa foi encenada na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Amarildo segue escrevendo. Que orgulho ler esse texto aqui, menine. E aí, Amarildo, depois, né, dessa leitura emocionada, dessa trajetória, tem pessoas aqui que não te conhecem tão bem como eu te conheço. E aí eu acho que eu vou lançar já uma primeira pergunta para o nosso território. E aí, pessoal, na medida em que a Amarildo for falando e a gente for conversando, vocês podem deixar as suas perguntas, né, na caixa do chat. Ou então, se alguém sentir muita necessidade, muito desejo de falar, de verbalizar, sinaliza, Heitor, eu gostaria de falar a minha pergunta, né, de trocar verbalmente. Aí a gente abre os microfones e a nossa troca acontece, beleza? Então, Marildo, conta um pouquinho aí. Ai, Gabi, só quem viveu sabe, né? Quando foi Contar o que, quê? quando foi que você teve o seu primeiro contato com um texto teatral, com um texto teatral? Quando é que a dramaturgia entra na sua vida? Olha, a dramaturgia, eu entrei em contato com o teatro, né, lá por volta dos 14 anos, 15, que foi quando a gente também se conheceu. E uma característica desse nosso grupo, que a gente participava lá em Aracaju, chamado Ciranda de Espetáculo, era, era montar as obras da literatura brasileira que iriam cair no vestibular no final do ano. Então, a gente fazia adaptações para o teatro das obras da literatura. E eu, pensando hoje sobre isso, eu fiquei pensando como tudo está cada vez mais, para mim, pelo menos para mim, faz sentido, assim, porque eu tive contato com a literatura
através do teatro, assim, além da literatura brasileira, por causa do teatro. E então, e por causa a literatura já adaptada na questão da dramaturgia para a encenação. Mas eu lembro que a primeira peça de teatro que eu li, né, já depois de ler as outras peças de teatro já adaptadas e tal, para as encenações do Grupo Ciranda, foi Édipo Rei. E foi o diretor do grupo, na época, o Tiago, e ele tinha uma tradução do Milor Fernandes e falou, lê isso aí. E aí eu li aquilo, aí eu lembro que foi, eu tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos, e eu estava lendo uma tragédia grega, entendeu? Então tinha uma coisa, um peso, uma dificuldade, né? Tipo, ou pelo menos eu achava que tinha uma dificuldade, porque a leitura fluiu, e eu lembro que também, além de ser a primeira vez que eu tive um contato com um texto dramatúrgico, assim, quando eu digo dramatúrgico na sua essência, né? Porque os outros também que eu já tinha lido eram adaptações, mas não deixavam de ser textos dramatúrgicos. Mas inicialmente não tinham sido pensados como tal, né? Eram romances. Então eu lembro também que foi minha primeira paixão, porque eu li o... Minto, não foi Édipo Rei, foi Antígona, lembrei agora. Eu li a Antígona e eu me apaixonei pelo personagem do guarda. Aí eu falei assim, eu preciso fazer esse personagem um dia na minha vida. E eu lembro que rolou essa identificação, assim, eu falei, gente, isso aqui é dramaturgia mesmo, né? Tem um tempero diferente. Então foi o meu primeiro texto que eu entrei em contato, assim, foi Antígona. Você, Do... você em alguma medida, já parou para se perguntar a respeito disso, mas foi uma pergunta que me veio. Você acha que esse primeiro contato com o guarda da Antígona aparece de alguma maneira como referência naquilo que você escreve? Esse Olha, impacto dos parece. trágicos da tragédia? Não sei se os aspectos trágicos, mas depois, anos depois, bem anos depois, né, eu fiz o guarda na EAD, porque a gente montou todo, o Luiz Mármora fez uma peça chamada Tebas, que a gente ia montar todo o ciclo tebano das tragédias. Então a gente pegou todas o ciclo Édipo Rei, Antígona, Édipo em Colono, o Sete contra Tebas, fizemos lá um bem bolado e fizemos todo esse ciclo do Édipo. E eu lutei até não poder mais pelo personagem do guarda. E eu acabei fazendo. Mas na dramaturgia, não necessariamente a estrutura trágica, porque o que é que a estrutura trágica me deixa mais, que eu gosto bastante? É porque ela contempla todos os outros gêneros, né? Ela tem a parte lá atrás, dramática, séria, mas ela sempre, toda a tragédia tem algum momento de respiro, né? Então, em algumas mais, outras menos, outras ficam mais claro isso, outras nem tanto, mas o antigo não é muito claro isso. A figura do guarda é um respiro cômico ali no meio daquilo tudo que está acontecendo. Então, quando eu estou escrevendo, eu sempre fico pensando, se é um texto mais denso e tal, eu sempre fico pensando onde estão os respiros cômicos, onde está o patético, né? Porque não deixa de ser trágico também, né? E a gente está vendo isso, né? A gente tem, enfim, pessoas patéticas estão no poder, né? Então a gente percebe que ele está sempre pairando. Então, sempre quando eu estou escrevendo, eu fico me perguntando onde é que posso colocar, onde o texto pode respirar nesse lugar, assim. Obviamente, sem deixar cair um quiprocó pelo quiprocó somente, mas como deixar ele mais orgânico no sentido de que abarque tudo, não seja só um texto estanque, assim. Então, é bom você me perguntar isso, porque eu fico pensando, talvez eu sempre volte para esse guarda aí, né? E também o fato que o guarda nessa peça, e ele é um mensageiro, né? E a figura do mensageiro é uma figura que permeia quase todas as tragédias, né? E o mensageiro que vem trazer as notícias, o mensageiro como aquele personagem que dá, porque a tragédia ela se baseia
na não ação, né? A gente não mostra, as ações principais das tragédias não são vistas pelo público, né? Elas são para além da cena. É tipo, o rei não fura os olhos na frente do público, ele fala e uma estrutura, e o mensageiro é isso, mais ainda, ele suspende a ação para narrar os acontecimentos. E a minha escrita é um pouco verborrágica nesse sentido, ela é meio descritiva até, né? O próprio Solilóquios, que você citou aí nessa biografia, é uma peça extremamente da mensagem, né? É um casal que está se separando e eles ficam tentando pensar o que poderiam dizer um para o outro e ficam rememorando o relacionamento, né? Então, essa estrutura verborrágica típica dos mensageiros, né, talvez esteja permeie toda a minha escrita. Olha, tivemos um insight aqui, de maneira... um insight a Falar respeito da das análise da ilustrações. escrita do Amarildo. A gente percebeu essa herança inconsciente aí do mensageiro Sim, enquanto estrutura dramatúrgica, né? falar a gente simboliza, né? Como é? Ao falar a gente simboliza, né? A gente vai criando... Amarildo, você acabou de falar para a gente que esse primeiro contato de Antígona já teve uma presença muito marcante aí na sua trajetória, dentre outras, claro, que aconteceram em Aracaju. A tua vinda para São Paulo e a trajetória na Escola de Arte Dramática, ela ajudou a aguçar esse seu interesse pela dramaturgia e a partir daí você encontrou o núcleo de dramaturgia do SESI. Eu estou tentando fazer essas perguntas iniciais para a gente conhecer um pouco do Amarildo, para depois a gente falar sobre um pouco o momento presente, tá? Olha, sendo bem sincero, a, a dramaturgia, ela surge no final da escola de arte dramática. A escrita, quando eu entrei na EAD, ela já existia em mim, mas ela ainda era algo muito distante, assim. Era algo, porque, enfim, eu sempre me considerei mais ator do que escritor. E ser escritor, autor, dramaturgo, era algo muito gigantesco. Um poeta, né? Não que não seja ainda, mas, enfim, eu tive boas referências antes, né? Então, de poetas, de escritores que eu me espelhava. Então, sempre foi algo muito distante. Mas ela surgiu como uma opção concreta já no final da EAD por negação da própria atuação, assim, porque eu saí da EAD muito assim, não quero ser ator, não é isso para mim, isso não faz parte. Foi um processo muito doloroso, os 5 anos que eu passei na EAD, né? Então, quando terminou a EAD, eu estava literalmente muito em carne viva. Eu falei, não vou fazer mais, não consigo, não sei entrar em cena, isso é muito vasto, muito grande para mim. Então, vou fazer outras coisas. Fui fazer psicologia. E, para você ver como é, né? E aí, passei, eu acho que um ano e meio aí, sem fazer teatro, sem nada. E aí surgiu o núcleo de dramaturgia. E eu falei, acho que eu vou fazer, mas eu nunca tinha escrito uma peça de teatro só, que ainda não foi encenada. Foi a minha primeira peça, chamada Deserto, que ganhou lá um prêmio dentro da USP, o prêmio Nascente, né, menção honrosa lá na USP. E aí lá talvez eu tenha despertado. Eu fiz, olha, eu acho que eu sei brincar disso aqui, eu acho que eu entendo um pouquinho, mas aí ficou. Aí, para o núcleo, eu tinha que escrever uma outra peça, e eu acabei escrevendo, foi indo, e aconteceu. Né? Então, mais olhar que eu, talvez hoje, me olhando lá atrás, falando assim, olha, mais para daqui no futuro você vai trabalhar mais com dramaturgia do que com atuação. Eu ia dizer, jamais, não vai acontecer de jeito nenhum, não é possível, né? E hoje eu estou aqui escrevendo diariamente, pensando a partir da dramaturgia. Porque antes eu pensava a partir da atuação, né? Hoje... E também tem uma coisa aí que eu acho que a gente, enquanto artista, agora, desse tempo, e esse artista agora pós-pandêmico, Tão né? Eu acho que a difícil. gente... eu acho que a gente tem que atuar na verdade, e na verdade é no sentido de que você tem que estar onde te faz bem.
Então, se você consegue, inclusive, se você consegue unir duas frentes, três frentes, enfim, isso é próprio da performance, por exemplo, né? A gente via lá no início do século XX até essas coisas mais estanques, né? A figura do diretor, a figura do ator, a figura do dramaturgo. A performance veio para misturar um pouco isso também, né? O teatro performativo. Então, eu acho que hoje a gente pode fazer tudo. Eu ouvia muito que era quase uma verdade absoluta que quem dirige não pode atuar, quem atua não pode escrever. Sabe, assim, umas coisas, uns papéis bem absolutistas, e eu acho sempre muito perigoso quando a arte assume verdades absolutas, né? E hoje em dia eu já acredito meio que não é tão bem assim. Então, hoje eu me penso enquanto alguém que escreve e alguém que atua, né? E eu posso estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo ou de forma separada. Uhum. Cada projeto tem seu jeito de existir. Me parece que essa tua fala é muito importante, que a gente sempre tem em mente, né? A gente vem de uma educação de que ator é ator, né? E a gente percebe que na prática isso não se dá, né? E muitas pessoas acabam frustrando um pouco as suas trajetórias justamente por ficar preso nesse lugar do tipo, não, eu sou só ator, eu jamais vou ter capacidade de escrever, né? Me parece que tem muito da relação de ação, reflexão, ação que o teatro exige, né? A gente precisa praticar, refletir sobre o que praticou e depois praticar de novo, né? Esse exercício aí, né, da ação, reflexão, ação, é muito presente na prática de um escritor. A tua presença dentro do núcleo de dramaturgia trouxe estruturas dramatúrgicas, te permitiu contato com alguns autores que foram imprescindíveis para esse momento de ação, reflexão, ação do Amarildo. Quais são as estruturas que passam a fazer parte do Amarildo? Quais autores você começou a ter contato, além da Antígona, por exemplo, e outros, né? Outras referências? Uma coisa que o núcleo me trouxe, eu vou levar para a vida, e foi uma das coisas que eu falei na entrevista para entrar, porque meu desejo em fazer o núcleo de dramaturgia era para ter acesso à dramaturgia contemporânea, né? Porque assim, a dramaturgia clássica a gente tem muito acesso, é mais fácil dar um Google ali, você por mais que pegue uma tradução ruim, você consegue pegar um Shakespeare, consegue um Shakespeare, né? A pessoa fala um Shakespeare. Qualquer coisa, né? Tipo... Senhor, desculpa, Shakespeare, desculpa, pelo amor de Deus. Quer dizer que é de fácil acesso a essas dramaturgias mais clássicas. Até agora, a dramaturgia contemporânea não é tão fácil assim de conseguir. Então, eu queria ter acesso a isso. E uma coisa que o núcleo me deu foi essas referências e o método, né? Eu descobri o meu método da escrita, né? Porque eu acho que a gente sai também de uma coisa que a arte pode cair muito facilmente, que é tirar do místico, né? A escrita, mais que a atuação, eu acho, a escrita cai muito nesse lugar do eu só vou escrever se tiver sofrendo, eu só vou escrever se tiver a escrita me faz sofrer. Então, enfim, tem até gente que faz isso, mas os poetas, os escritores que viveram sob essa condição morreram todos cedo, e eu não estou aqui para morrer cedo, apesar do Covid estar pairando sobre nossas cabeças. Como diz Caetano, no Araçá Azul, com fé em Deus, eu não vou morrer tão cedo, né? Então, o núcleo ele me trouxe a descoberta de um método, né? E me trouxe autores que hoje eu tenho como referência, como Polish, que é um autor alemão, o Anthony Nilsson, que é um autor britânico, e assim, a gente vai vendo a pluralidade de coisas, de formas de escrita, né? Porque você pega uma dramaturgia mais clássica, uma forma de escrever mais clássica, às vezes pode distanciar, você pode achar que você não escreve. Eu não escrevo peças de teatro, ou eu não sei escrever porque eu não sei escrever desta maneira que é dita como clássica. Daí, de repente, você pega um Anthony Nilsson, um cara que escreve assim de uma forma mais próxima da gente, um Polish que detona,
Esqueci o nome do autor, que tem uma peça chamada Silêncio, que ele é... Peter Handke, não é? É, o Handke, isso que é verborragia, assim, atrás de verborragia. O Coltés, por exemplo, né? Tipo, quando eu li esses autores, eu falei assim, gente, pode escrever assim, tá liberado, né? Tipo, então, isso foi libertador para mim, né? Então, o núcleo me trouxe essa liberdade da escrita, né? E é isso, você encontrar uma coisa que eu levo também para a vida, é essa dicotomia, forma e conteúdo, né? Como você tem, como dar conta de um conteúdo, né? Do que você quer dizer, que forma você vai contar aquela história ou uma história, porque assim, pleno século XXI, né? Tem gente que está dizendo que a gente entrou agora, pô, quer dizer, só vai entrar depois da pandemia, né? No século XXI, né? Então, como é que você dá conta depois de um mundo de pós-pandemia que já viveu tudo que tinha para viver? Assim, que praticamente todas as histórias, se não todas, praticamente todas as histórias já foram contadas. Eu acho que o que nos defende é a forma. O conteúdo, todos os conteúdos já estão postos. Eu acho que é a maneira como você conta uma história que interessa, né? Pelo menos eu tô com essa pira atualmente, assim. Eu gosto de pegar as histórias mais banais e arranjar uma forma de contar ela de uma forma diferente, né? E aí eu é divertimento, é prazer, porque eu adoro fazer isso, né? Ficar brincando com as palavras, com o jeito de contar, e começa pelo meio, vai pro final, uma frase que é mais de um jeito, outra que é de outro. Você mesmo, ao falar de solilóquios em momentos anteriores nessa conversa, você deixou claro que era não sei se foi ex-namorados a palavra que você utilizou, mas que estavam refletindo, né, sobre essa tentativa de dizer para o outro, né, sobre essa situação de rompimento. É uma situação que é extremamente melodramática, não é? Um término de um relacionamento. Mas a forma como você traz, né, a gente pode apresentar isso de várias maneiras dentro de uma estrutura teatral, né? Reforçando ou não essa questão do melodrama. Essa experiência que eu noto muito a partir dos solilóquios, né? Essa experiência da palavra enquanto criação da atmosfera, né? Dessa cena. Essa palavra enquanto potência do dizer também reaparece no desmonte. Existe esse esse interesse estético de investigação do Amarildo enquanto dramaturgo, enquanto marca, ou não? Então, é bom falar, porque assim, eu tenho pensado muito sobre o meu fazer, minha escrita, né? Porque, enfim, as pessoas têm me chamado para perguntar o que eu escrevo, por que eu escrevo, então aí você fica meio que obrigado a pensar sobre, né? E, embora eu já ache pontos em comuns, assim, sobre a minha escrita, sem cair na armadilha que é o estilo, assim, né? O meu Uhum. estilo, porque o estilo, nesse sentido, ele é só uma armadilha, porque você vira personagem de você mesmo, né? Na psicanálise, a gente fala que quando o paciente vem no consultório e fala assim, eu estou fazendo terapia para me conhecer melhor, né? Tem psicólogo que já dispensa o paciente ali, porque a gente faz psicanálise, faz terapia justamente para se conhecer menos, né? Para se definir menos, para e quanto menos a gente se cobre de verdades, mais possibilidades a gente abre, né? Então, nesse sentido, o estilo pode ser um perigo, mas eu enxergo alguns pontos em comum, sim, né? Um ponto em comum é o amor, falar sobre o amor, né? E durante muito tempo, inclusive no núcleo, isso foi uma crise muito forte, muito fodida para mim, porque chegou um momento no núcleo que você tinha que mostrar a peça. Vamos trazer. Eu fui o primeiro a trazer a peça, porque eu levei a peça pronta. Da primeira versão para a versão que foi impressa, mudou pouquíssimas coisas. E assim, teve gente que até o último dia para levar para a editora estava entregando peça com modificação, e eu sofri com isso. Falando, meu Deus, eu já terminei. A Marici, que é a coordenadora do núcleo, me chamou de canto de boca, só faltou me puxar a minha orelha. Eu falei, para de sofrer.
essa coisa de que artista também tem que sofrer para criar. Não, você tem processos que você vai conseguir. Vai ser mais orgânico, tem outros que vão demorar mais. E uma outra minha crise era porque eu falava assim, mas está todo mundo falando de tema político, e eu estou falando de amor. E ela falou, Amarildo, talvez seja isso que você tem que falar. Talvez se você fosse escrever uma peça com uma outra temática, não sairia na potência que está Solilóquios. E aí, mas aí, naquele momento eu falava, tá, me defendi. Hoje em dia, cada vez mais, eu penso também que amor é política, né? Expressar os afetos é uma forma política, né? Principalmente nesse mundo, assim, louco, heteronormativo que a gente vive, né? A expressão do afeto não deixa de ser político. Então, o amor é o ponto na minha escrita. Aí, outro ponto que eu percebo, tanto na minha dramaturgia quanto na poesia, é a figura, um personagem que sempre aparece. Eu percebi essa semana. Um personagem que sempre aparece em tudo que eu escrevo, é central, é o apartamento, né? Como esse símbolo da classe média burguesa dessa questão, né? Um apartamento, sempre tem. Os Solilóquios é um casal que moravam juntos num apartamento e estão se separando, vão morar em outro lugar. O Desmonte é um cara que está preso em um apartamento, buscando um rato que apareceu e ele está tendo que achar esse rato e a vida dele estava desmoronando e ele, de repente, a vida dele ganha sentido, ganha um porquê de existência, porque apareceu um rato no apartamento, ele precisa caçar esse rato, que só aparece nas madrugadas. Então, então são esses pontos assim que aí talvez esse ponto, o amor, porque o amor, quem está na condição do amor está condenado a falar, né? O Racine fala de Fedra, né? Tem um texto que ele analisa Fedra e em algum momento ele fala lá que Fedra é a tragédia da palavra, né? Porque ela vai se perdendo na medida em que ela vai falando por estar apaixonada, né? Então, ser apaixonado é aquele ser que está condenado a falar, né? A gente sabe disso, a gente está com crush ali, aí o crush, o que é que a gente faz? Primeira vez quando a gente está apaixonado, está amando, os amigos somem não por causa disso, é porque os amigos não aguentam ouvir a gente falar ai, o boy é maravilhoso, ai, a menina é maravilhosa, o meu crush é incrível. A gente fala, e fantasia, né? Porque, então, a verborragia das personagens sejam por causa disso, porque são personagens, às vezes, muito sempre, são personagens na beira desse abismo, né? Então, elas precisam falar como prerrogativa para existir, para lembrar que existem, né? Porque o ser apaixonado é um ser que se dilui também, né, no outro, né? A fantasia fantasia da consumação total, né, do ser apaixonado. Então, eu acho que tem esses pontos em comum, sim, na escrita. Sim, e na escrita, né, nas peças como um todo, nessa necessidade de definir a sua existência através da palavra, né, a existência de si e do ambiente à sua volta. Você fala do amor enquanto instância política, né? E quando a gente tem contato com o Desmonte, esse amor também vai ganhando não só o contorno, né, do afeto, mas também tem a relação da homoafetividade muito clara, né, no texto. E já bem muito clara a relação com o momento político em que o Brasil estava no momento em que você escreveu o Desmonte, né? A experiência do golpe, porque foi golpe. E se você ainda não acredita que é um golpe, eu peço que você deixe de assistir esse vídeo agora. Como foi para você, né? Assim, o artista ele escreve a partir de si, mas também a partir da própria do próprio contexto sociopolítico, né? De onde ele está inserido. Como foi para você também mesclar e trazer essa potência política diante do momento em que estava sendo vivido? Quando eu escrevi o Desmonte, o início da escrita, ele foi pré-golpe, assim, já pairava aquela atmosfera de 2016 ali, final de 2015, início de 2016.
E no meio do processo de escrita aconteceu o golpe, né? Então, aí a dramaturgia ela foi meio que não revista, porque o caminho que ela estava seguindo já destoava, já apontava para isso. Mas o golpe surge como um significante. Depois do golpe, tem uma cena, que é a penúltima cena, que ela foi escrita ainda muito nesse lugar, muito à flor da pele, depois daquele circo que foi aquela votação, em que eu, enquanto autor, precisava gritar. Então, eu utilizo do significante do golpe, e é o momento que o cara, enfim, encontra o rato e dá um golpe no rato. E o personagem grita golpe, 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 golpe. E o Vitor Placa, que é o ator que faz, ele se escangalha. Então, é um momento clímax, assim, da peça, que a galera entende, assim, é gostoso. E aí depois vem, termina, logo depois já é o final da peça, que termina nos absurdos, né? Que aí é uma coisa que aponta, coisas absurdas acontecem o tempo inteiro, que eu dou uma sequência de acontecimentos absurdos, mas reais, né? Então, sim, a escrita foi completamente atravessada por isso, embora ela tenha começado antes, assim, né? Porque eu tenho um processo de escrita um pouco lento, eu tenho que entregar, acho que 3 peças. Eu estou com 3 peças para entregar uma que eu prometi, sei lá, 2 anos atrás, então ela ainda não fiquei... E aí vai quase um... Porque não escrever é escrever também, né? Pensar na escrita já é escrever. Eu tenho muito isso na minha cabeça. Então, quando eu estou pensando, e tem uma coisa do decantar do tempo, né? Então, às vezes, você precisa pensar ali um pouco e às vezes demora um ano. Então, o Desmonte ele surgiu no final de 2015, né? Já depois do final do núcleo, que a ideia surgiu. E foi isso, eu fui no apartamento do Vitor, que era o ator, eu fui tomar um café com ele, fui fazer outras coisas, fui viver, né? Aí eu cheguei no apartamento dele, estavam todos os móveis da casa na sala do apartamento, né? E aí eu falei, menino, o que é isso aqui que está acontecendo? Que pandemônio é esse aqui? Ele falou, tem um rato que tem uma semana que está aqui no apartamento e eu não consigo achar, eu não estou fazendo nada a não ser tentar caçar esse rato. Aí na hora meu olho brilhou, eu falei assim, nossa, isso dá uma peça. Um cara no apartamento, pegando os móveis todos. E aí o olho dele brilhou mais que o meu. E ele falou assim, se isso dá uma peça, eu que vou fazer. Mas isso foi assim, em 2015 ainda. Isso ficou. E nesse momento ainda era muito pontual. Era uma história de um homem num rato, procurando um rato num apartamento. Saiu uma coisa real, assim. E aí, depois, no processo de escrita, já na segundo semestre de 2016, eu ainda fiquei com essa coisa na cabeça, tudo, e foi que foi ganhando essa dimensão política, eu fui colocando, investigando mais essa coisa do amor enquanto instância política, isso está muito mais claro, acho que no Desmonte do que no Solilóquios, por exemplo. E hoje, quando o livro foi publicado, de vez ou outra, tem um prefácio no livro de uma psicanalista, Aline Souza Martins, que ela analisa, assim, enfim, tem um tempo que você se distancia daquilo que você escreve, né? E eu falo, nossa, tem umas passagens, assim, que eu falo, gente, tem umas coisas aí que são interessantes, que são de ver, assim. E ele agora está sendo visto porque a poesia é algo que sempre me atravessa, essa linguagem poética. O Desmonte é escrito em versos, versos livres mais versos. Então, a galera está descobrindo essa outra faceta do Desmonte no lugar da poesia. Assim, não, tem gente que está lendo, eu estou sendo marcado assim, nas redes por pessoas que estão lendo o livro e nem sabem que tem uma peça do livro, assim, sabe? Estão lendo a obra pela obra. E eu falo, nossa, ela se sustenta também enquanto um poema, né? Poema cênico e tal. O Lorca também escrevia poemas dramáticos, né? Bodas de Sangue também é escrito em versos, né? E tem a sua potência enquanto poesia e enquanto dramaturgia, né? Amarildo, o Desmonte, vocês
criaram muito na raça, né? Eu acompanhei um pouco esse início, vocês fizeram a primeira apresentação nas Satirianas, lá na Roosevelt, né? Depois vocês foram amadurecendo o trabalho, vocês entraram em temporada no Sesc, né? No Sesc Consolação. No momento vocês ganharam o edital para publicar o livro da peça, não é isso? E recentemente vocês pegaram o prêmio Zé Renato, né, que é o fomento municipal aí de São Paulo. Vocês me parecem que não conseguiram começar, né, dar o start nesse projeto por conta por conta da pandemia. Como está agora esse momento aí de relação com o poder público, verba de edital, realizar, não realizar? Como está esse cenário? Olha, oficialmente saiu um decreto do prefeito Bruno Covas, dizendo que, primeiro, isentando todas as pessoas que ganharam editais públicos da questão do prazo. As pessoas não têm mais, assim, tem uma coisa de os prazos vão ser estendidos por causa da pandemia. E segundo, que pensando os projetos contemplados que tiverem alternativas para apresentar online, fazer apresentações online, isso vai ser bem visto. Então, a gente está pensando agora, atualmente, em realizar isso é um spoiler, a gente está pensando em realizar, estamos conversando com a secretaria para oferecer, para além das apresentações contempladas do projeto, já mais algumas apresentações de forma online, para a gente experimentar esse novo formato aí, né? Porque a gente se viu conversando com o Vitor, né? Ele mora aqui, no mesmo prédio que eu, enfim, porta com porta, e é nesse nível de intimidade que chega o trabalho, né? Para mim, trabalho e vida fica até um emaranhado de coisa. Então, a gente ficou pensando que isso veio de uma das pessoas que leram o Desmonte e me marcou e fez uma análise do texto, falando assim, nossa, o cara já vivia em quarentena, né? Antes disso tudo. Então, a gente falou, pela concretude da história, é um cara que está preso num apartamento, né, procurando um rato. Então, vamos tentar brincar com esse híbrido, com essa nomenclatura que está sendo muito falada agora, né, teatro online, é possível, não é possível? É teatro ou não é teatro? É teatro ou não é teatro? Olha, essas definições estanques, assim, são bem perigosas, né? Uhum. Mas fato é que em momentos de crise, todas essas definições, elas são revistas e outros modos de existência são propostos, né? Aquele autor mesmo que analisa o século XXI, um filósofo contemporâneo. O Eric Hobsbawm, né? Não, é um que tá meio pop agora, esqueci. Ele escreveu Breve História do Deus, Homo Deus, ele falou sobre... Esqueci o nome dele. Ele, enfim, é um filósofo aí contemporâneo. Ele falou que momentos de crise servem para largar as coisas, né? Tipo, as coisas entram, às vezes, no empirismo, na prática, muito antes que, se não tivesse a crise, essa prática ia ser postergada, ia ser pensada, né? Porque, assim, falam muito na educação online, por exemplo. Todo mundo pensava, é possível, não é possível, é eficaz, não é eficaz. Essa discussão está sendo feita na prática, né? Agora, quem é professor que está tendo que lidar com a turma de alunos aí, adolescentes eu não sei como é que eles estão conseguindo, mas estão vivendo. O Rodrigo está aqui apontando, né? O Rodrigo e uma aluna, inclusive, aqui na reunião. Na psicanálise, por exemplo, tem teses e mais teses de doutorado sobre a terapia online. É possível, não é possível? É passível? Tem transferência, não tem transferência? E aí, de repente, todos os psicanalistas, até os que eram contra a terapia online, estão fazendo terapia online, estão entendendo na prática isso. Eu, inclusive, sou um deles. Assim, meus pacientes, eu estou tudo atendendo remotamente.
né? Coisa que eu também era da coisa que, eu acho que não é possível ter transferência online. E aí eu vi que rola, assim, nossa, o paciente interpreta, o paciente resiste, tem as mesmas estruturas de um set terapêutico. Então, aí a mesma discussão vai para o teatro online. É teatro ou não é? A gente tem que entender na prática. Porque um pressuposto do teatro é a presença. O que transforma o teatro nessa ferramenta política importante é que, independente do conteúdo dele, a sua forma é política, porque ele pressupõe presença. E aí a gente pode filosofar do que é presença, se isso aqui é presença, né, se não é, né, o que seria, que ferramentas. Mas, enfim, eu acho que a gente só vai entender na prática mesmo. Ou a gente só vai entender daqui a alguns anos, como qualquer fenômeno histórico, né? Mas é sempre perigoso a gente cair num... Eu sempre sou meio arredio em pessoas que são mais... que têm umas coisas mais conservadoras. Já de pronto diz que não. Porque eu fico imaginando, enfim, porque senão a gente vai ser o taxista sendo contra o Uber, a gente vai ser o dono de locadora sendo contra a Netflix, a gente vai ser o, o cara do teatro que foi contra o cinema, né? Que de Aham. repente as coisas podem coexistir, elas devem coexistir. O Zé Celso faz teatro online há mais de 10 anos. Todas as apresentações dele são filmadas e tem no site dele, enfim. Aí são gênios, né? São as pessoas que estão à frente do tempo realmente, que Sim. isso é outra coisa. O Rodrigo e o Luan escreveram aqui no chat, Amarildo, o nome desse autor que você mencionou. É o Yuval Harari? É essa a pronúncia, gente? Esse mesmo. Isso. Ó, fica a dica aí para a gente ficar antenado no nosso tempo. Eu nunca tinha escutado falar nesse sujeito. Vou Ele pesquisar deu uma agora. entrevista, não tem no livro, mas ele deu uma entrevista falando sobre a pandemia, né? E assim, esses filósofos contemporâneos estão arrasando. Tem o Byung-Chul Han, que tem cabelo popzinho também, que é um coreano que mora nos Estados Unidos. Acho que ele mora nos Estados Unidos, ele mora enfim, ele mora na Europa. E ele também produziu um artigo, porque, enfim, essa positividade tóxica, né, que estava Uhum. tempo do corona, o mundo vai ser melhor depois do corona, e não sei o que, não sei o que. Ele produziu um texto aí bem chutando a porta, dizendo que nada de que o mundo vai ser melhor depois dessa pandemia. Não, não, esse vírus não vai destruir o capitalismo, muito pelo contrário, ele vai se fortalecer, né? Obviamente mudanças vão acontecer, né? Talvez isso aqui fique mais potente, enfim, entre eles o teatro, né? Porque é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Como é que vai ficar a arte depois disso, né? Eu, Como eu, é que... eu, eu só pegando um gancho, porque eu sei que você vai continuar falando sobre isso, a gente também tem refletido muito sobre essa questão, né, desse momento de como vai ficar a arte, né? A humanidade, a gente pode perceber, tanto pela história do teatro, das artes em geral, nesses momentos de crise, sempre foi forçada, né, a repensar suas práticas, né? Principalmente a arte. Nesse período de pós-guerra, por exemplo, né, de grandes momentos controversos, os conteúdos se alteraram e a forma também se alterou enquanto produção artística, né? Pegando essa linha de raciocínio aí que você está trazendo, em que medida você acha, né, ou se você já parou para pensar, né, quais são as possibilidades que você vê enquanto alteração de uma estrutura de dramaturgia a partir dessa mediatização do mundo a partir da câmera de um celular ou de um computador? Que possíveis formas podem surgir aí para a dramaturgia? Olha, eu acho que primeiro, assim, é justamente a forma, né? Pensando na forma. Então, eu acho que pós-pandemia, talvez nós sejamos os últimos a voltar por dois motivos. Primeiro, porque a arte é sempre mal, é sempre relegada, segundo plano, e segundo, por questões de segurança mesmo, questões de aglomerações e tal, vão deixar de acontecer um pouco, vai demorar um pouquinho mais. As igrejas vão vir logo, mas assim, teatro vai demorar um pouquinho.
Mas ele vai voltar, eu acho que quase da mesma maneira, obviamente, depois de um mundo pós-trauma. E o que daqui, dessa mediação, eu acho que é uma outra coisa que vai surgir, que já está surgindo, que a gente tá vivendo, está experimentando, que a gente pode talvez dar o nome que quiser. Mas o teatro, assim, no sentido mais clássico da palavra, né? O prédio teatral, a estrutura teatral, ele passou por mais de 4.000 anos de história, né? Antes de Jesus Christ, né? Enfim, passou por tudo que passou e permanece, obviamente mudando, se reinventando. Eu acho que esse teatro vai se reinventar, vai se utilizar, eu acho, de mais meios tecnológicos e tal, como já vinha acontecendo, mas mais ainda. E eu acho que isso aqui vai se transformar em uma ferramenta também de, de possibilidades de estética, né? Porque eu acho que a grande sacada é a gente pegar o meio e fazer desse meio estética, né? Eu já vejo, sei lá, prevejo esses quadradinhos aqui sendo utilizados como meios estéticos e tal. Enfim, eu fico pirando meio nisso, nessa estrutura. Então, acho que as coisas vão, mais do que serem substituídas, elas vão coexistir, né? Porque a gente está vendo a potência disso, né? A gente está vendo como isso conecta, como essa palavra, né, muito forte, conecta, como isso é possível como fenômeno, como acontecimento, mas eu acho que as outras estruturas também não vão deixar de existir, né? Aquilo que eu já falei, né? Quando o cinema surgiu, quando a fotografia surgiu, acharam que a pintura ia acabar, né? Quando o cinema surgiu, acharam que o teatro ia acabar, né? E aí, pelo contrário, quando um novo surge, o antigo só reafirma a sua existência, eu acho. Então, eu acho que o teatro vai se reafirmar numa existência extremamente potente, porque eu acho que, assim, quando isso acabar, a primeira peça de teatro que tiver, eu vou querer assistir, vai ser um acontecimento, né? Primeira ida à rua vai ser um acontecimento. Primeiro carnaval vai ser um Primeiro acontecimento. abraço, né? Primeiro Primeiro abraço, abraço. né? E eu acho que essas coisas vão coexistir, né? Mas aí pensando na forma, nos conteúdos que podem. Eu tenho um amigo que falou assim, mas ele mandou uma mensagem e falou: imagine o quanto de peça chata que não vai ter falando sobre a pandemia. Ótimo. Acho que isso já é um gancho para bem uma pergunta, assim, né? A gente vem aí de um monte de peças que já dão conta dessa distopia que a humanidade está se encaminhando, e a gente vê que não é tão distopia assim, né? Eu perdi a mata ali. Que não é tão distopia assim, né? Será que tipo de produção vai começar a vir a partir desse momento, né? Tipo, peça chata ou, ou comédia? Que tipo de sentimento você vê assim durante esse momento? Olha, eu acho que vai existir de tudo, inclusive peça chata. Porque não à toa, mas eu estava pensando também nisso. Essa onda de peça, porque aqui em São Paulo, não sei como que é em Araçatuba, em Penápolis, mas aqui em São Paulo, nos últimos, desde 2016, até antes de 2016, estava rolando esse movimento de muita peça com tema distópico, né? Então, eu assisti muita peça com tema distópico, muita peça ruim com tema distópico, muita peça boa com tema distópico, né? Eu acho que já era a gente sentindo o cheiro dessa distopia, desse fascismo se desenhando, né? Que até então a gente achava que era só umas questões políticas ali, quando a gente vê uma questão sanitária, de saúde, enfim, mistura tudo num balaio só. Então, eu acho que a gente já previa isso, porque a genialidade, todo mundo quando fala, o artista é genial, gênio, fulano é gênio, né? Ou quando a gente pega, sei lá, autores clássicos e fala, ele era gênio, mas porque ele
adivinhou o futuro. Nada mais, a genialidade nada mais é do que o artista que consegue ler o próprio tempo, né? É isso. Isso é tão difícil, ler o próprio tempo, né? A gente realmente só a psicanálise fala disso, né? Tá aí para isso, né? A gente ou fala do passado ou fala do futuro, e na verdade o presente está acontecendo fervorosamente, os nossos sintomas estão sendo atualizados. Olhar para nós no instante é muito complicado, é quase difícil. E quem consegue isso, consegue com genialidade. Então, artistas geniais são artistas que estão ali inseridos no próprio tempo. E se eles perduram, é porque a humanidade não muda, né? A gente é muito sem criatividade, a gente permanece com os mesmos vícios, as mesmas... A gente não deu certo, né? Enfim, infelizmente teve um ator essa semana que deixou esse manifesto aí falando isso, né? Então, eu acho que a gente já estava sentindo. Então, mais na frente, depois disso, eu vou querer ver ou vou talvez apontar para coisas um pouco mais que fujam, enfim, não sei se eu vou falar sobre a pandemia, sabe assim, não sei se eu vou falar sobre a pandemia, tá tão à flor da pele, todo mundo tem seu próprio depoimento sobre isso, tem sua própria vivência. Fugindo um pouco do teatro, o autor do Black Mirror, ele deu uma entrevista essa semana, não sei se vocês viram, Sim. ele falou, não tem mais Black Mirror, a realidade já tá Sombria demais. sombria demais, eu vou escrever comédia agora. Eu quero me encontrar com riso, ele falou. Né? Então, eu acho que isso serve como um apontamento. Assim, eu acho que falo, gente, o meu papel estava lá 6 anos atrás, eu já estava falando isso que está acontecendo aqui hoje. Então, como já chegou, então eu quero, enfim, quero pensar em outras coisas. Então, mas, obviamente, vão surgir os monólogos de 5 horas, de pessoas falando da Sim. pandemia, não sei o quê, não sei o quê. Essa própria reflexão, né, do autor do Black Mirror a gente tem sentido muito na realização de muitas lives, né? A gente nunca teve tantas lives como a gente está tendo agora, né? E principalmente lives que trazem essa tonalidade do entretenimento, da leveza, né, para a gente ver. Como é que a gente vai entender nessas instâncias, né, de se vai experimentar alguma coisa, como também ter acesso e visibilidade, né? Enfim, são reflexões aí para o futuro. Amarildo, e você, foi o ano passado, né, que você escreveu o texto para Yale, e já tinha esse olhar de que você acabou de falar aí, né, de se conectar também com o próprio tempo, porque ele também traz instâncias políticas muito fortes, né, que dialogam com essa relação aí pré-pandêmica, né? Sim, o texto eu escrevi, a primeira versão do texto que foi montada lá, né, foi a respeito daquele acontecimento que fez, foi ano passado, que o céu de São Paulo virou noite, né, e assim, por questões climáticas e tal. E aí eu tava com um edital aberto falando sobre peças curtas que falassem sobre questões climáticas. E eu já estava com essa ideia na cabeça de falar, gente, o dia que virou noite e tal. E aí foi a primeira peça que eu escrevi. Eu sentei para escrever, porque geralmente eu estruturo muito, aquela coisa, não escrever é escrever, né? Aí quando eu fiquei sabendo do edital, já estava próximo de acabar, e aí eu não tive tempo para essa estruturação. Então, isso foi talvez é a única peça que eu tenho até o momento que eu sentei e escrevi sem saber para onde ela ia. E aí começou com essa imagem do dia que virava noite, mas automaticamente já surgiu um cara no ponto do ônibus, e esse cara virou um entregador de delivery, né? E aí eu fiquei pirando enquanto, enfim, aí surgiu a história desse cara que precisa atravessar a cidade, né, para fazer uma entrega, e ele está indo entregar um coração, né? E a cidade vira noite, aí tem todas essas questões que eu coloco, que é uma coisa que sempre me impactou muito. Eu tenho visto muito
Cavaleiro do Zodíaco na rua, sabe? Os entregadores de pizza com esses entregadores de delivery com essas caixas que parecem do Cavaleiro do Zodíaco, né? Dos Da iFoods da vida. armadura, né? Isso virou uma vestimenta do capitalismo, inclusive, né? Da desobstrução, da quebra das relações trabalhistas e tal. Então, eu pirei nisso. E aí eu escrevi essa primeira versão, e essa primeira versão foi aceita e foi encenada lá por por um ator indiano, né? Em Yale. Então, assim, eu vi uns vídeos que eu falei, gente, como é louco ver em outra língua, porque foi traduzido para o inglês. E aí, antes da pandemia, eu tô ainda burilando. É um texto que eu não considero finalizado, porque eu tô mexendo nele ainda, e que estrearia esse ano como sendo meu solo. Eu voltaria a fazer e voltaria a atuar com ele, assim, né? Mas tem essa questão. Inicialmente era mais essa questão climática, a metáfora da estufa, né? Como algo que vai esse ar abafado, essa prestes a explodir, assim, né? Passando por questões climáticas, e a figura de um cara que precisa atravessar a cidade para entregar um coração para alguém que a gente não sabe quem é. Então, é isso. Uhum. Enfim, ela abre para outras questões e tal. Gente, a gente está aqui quase num diálogo aqui de amigos, tá? Mas se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, querer saber mais sobre algum aspecto, manda bala aí, escreve pra gente, manda na caixa postal que a produção ou lê, né, ou abre o microfone para entrevistar vocês, tá bom? Amarildo, o Amarildo, né, hoje, né, depois desse percurso aí de escrita e de dramaturgia, o que ele poderia dizer aí para alguém que está iniciando na dramaturgia? Gente. Bem pergunta de tia velha, né, menino? Dando conselho para jovenzinhas que estão iniciando no Mas é bom, eu percurso acho de bonito isso. escrita. Talvez eu tivesse... O conselho que eu daria é escreva, né? É muito simples, mas é real, assim, escreva. E tira a escrita desse lugar místico, né? Porque nós somos seres da linguagem, nós nos alienamos dentro da linguagem, e esse é o primeiro passo, escrever. Porque a escrita, eu realmente, eu talvez, assim, eu não acredito no dom. É um dom que eu tenho, a escrita, é um dom, uma atuação, um talento. Eu acredito sempre no método, no estudo, na técnica, obviamente, e assim, e no olhar. Eu acho que a gente escreve, e quanto mais você, por isso, escreva, pratique, exercite, né? Isso é um ponto. Escrever. Comece escrevendo, vai escrever mesmo. Porque tem muito ator, o que eu mais tenho é aluno, ator, amigo, que fala, eu não escrevo. Aí a pessoa, quando tá com dor de cotovelo, ou passou por algum momento, escreve umas coisas. Gente, isso aqui, eu queria escrever assim. Entendeu? E uma coisa que escreve, outra coisa, se autoriza, né? No sentido da formação, né? A psicanálise, ela tem... O que é que torna um psicanalista psicanalista? Obviamente são os anos de estudo, mas chega um momento que o psicanalista ele precisa se autorizar enquanto psicanalista. Depois que eu entendi isso, da formação do psicanalista, eu levei para a vida, né? Se autoriza enquanto alguém que escreve. Falei, eu escrevo. Ponto. A partir daí eu vou buscar outras coisas. E ler. Assim, eu tenho que ler, eu acho que tem que ter as referências, gostar de ler, eu acho, porque a gente primeiro, quando a gente tem que, em alguma medida, saudar as pessoas que vieram antes da gente e as que estão com a gente no barco, nesse barco temporal, né? Então, para a gente evitar que tá achando que está inventando a roda, sabe? Então, fala assim, isso eu escrevi. Gente, porque senão corre o risco que você fala, gente, eu tive uma ideia de um texto que é assim. É um cara que vai casar com a mãe, vai matar o próprio pai, e vai depois, quando ele descobrir isso tudo, ele vai furar os olhos.
sabe? A pessoa achando que é genial essa história. Aí depois ele fala assim, aí você vai ter que chegar para a pessoa e dizer, então, querido, essa peça, isso aqui, isso aí que você falou é maravilhoso, mas já foi escrito há mais de 4.000 anos. Tá bom? Então você precisava ler primeiro antes de estar falando as coisas. Então, buscar as referências. E assim, ler o que gosta, né? Porque a gente, e aceitar o que gosta. Também isso foi muito importante para mim. Quando eu aceitei as minhas referências, porque tem algumas delas eu tinha muitas vergonhas de admitir. Ninguém fica envergonhado de admitir que gosta de Shakespeare, de Machado de Assis, mas a gente fica envergonhado. Eu ficava muito envergonhado quando eu dizia que eu adorava, eu amo, eu tenho uma coleção desses romances de banca de revista, sabe? Que é essa literatura que é considerada péssima, né? Algemas de não sei o quê, da paixão de não sei da onde. Eu compro por R$ 1 quando assim, na rua e fico lendo essas dramaturgias de água com açúcar, eu me divirto. Eu acho e é sempre gente muito milionária, um milionário que casou com a mulher. Eu adoro assim para passar a cabeça, né? Eu estava querendo agora escrever um romance espírita, tipo, brincar dessa estrutura espírita, fazer um autor espírita que tem um espírito que escreve outro espírito. Estou pirando nessas coisas, porque eu li muito romance espírita, por exemplo, lá por volta dos 18 anos, ali, 16, 17 anos, li muito, li muito, li muito. Então, em alguma medida, fica essas referências assim, né? E aí as outras que você nem imagina que é referência, que você tem medo, né, de dizer, até de ler. Eu lembro que em 2017 eu li, eu falei, vou pegar para ler o Grande Sertão Veredas. E li, assim, porque eu ouvi na escola, sabia da história, tudo, mas o meu professor de literatura da época falava assim, esse romance, vocês não têm maturidade para ler isso. Né, que eu acho isso um perigosíssimo, né? Você chega para deixa que, assim, deixa as pessoas se encontrarem com as obras, né? Enfim. Talvez realmente, se eu tivesse lido aos 17, eu não teria o aproveitamento. Não que eu tenha tido há 3 anos atrás. Mas eu lembro que quando eu estava lendo o Grande Sertão Veredas, primeiro era melhor que qualquer best-seller. Assim, eu ficava preso na história. O livro está todo marcado, está todo riscado. E teve um momento que eu, literalmente, pode ser muito melodramático dizer isso, mas teve trechos que eu chorei. Eu falei, gente, como é que pode uma pessoa, um ser humano, escrever sintetizar nesta frase aqui a dimensão humana? Sabe? Porque Guimarães, você vai tropeçando em umas definições, você fala, meu Deus do céu, como é que pode? E aí, tomar cuidado também para essas referências não te paralisarem, né? Porque no primeiro momento que eu terminei de ler, eu fechei o Grande Sertão Veredas e quase fui pegar as coisas que eu escrevi, queimar e jogar fora, né? Eu falo assim, não tem condições. Então, são esses, assim, escreve, se autoriza e busca referências. Sim. Marido, vou fazer só um parênteses aqui. Eu recebi da produção aqui na nossa caixa postal que tem uma pergunta, só que antes de pergunta eu vou fazer um comentário, assim. O ano passado, se eu não me engano, a Cia Alternativa ganhou 2 exemplares de livros de dramaturgia do SESI daqui de Birigui. E a nossa assessora de imprensa, ela mandou mensagem aqui para mim dizendo que o livro que a Cia Alternativa ganhou é o livro que tem a publicação de solilóquios. Olha o universo conspirando, gente. Ó. A Thaisa mandou mensagem aqui para mim, a Thaisa está aqui também no nosso encontro, e a gente tem a dramaturgia de solilóquios. Se alguém também quiser ter acesso, eu também tenho o meu livro aqui que tem a dramaturgia de solilóquios. A gente pode fazer esse troca-troca comunitário para que vocês leiam solilóquios, tá bom? E aí, Amarildo, tem uma pergunta aqui que veio da Larissa, que escreveu aqui no chat. Ela queria perguntar para você se, como psicólogo, ator e também dramaturgo, se você tem alguma proximidade com o psicodrama e como você vê essa interseção entre o teatro e a psicologia clínica. Olha, sempre na faculdade eu fugia, eu não queria que os professores descobrissem que eu fazia teatro, porque sempre acabava eu indo para as coisas. Aí quando chegou na matéria de psicodrama,
eu quase reprovei, porque eu quase não ia. Eu falava, não, gente, porque acabava só eu fazendo as coisas, então tinha esse lugar. Então, como aconteceu com todas as correntes, porque a psicologia é um emaranhado de correntes, né, de estruturas, o psicodrama é uma delas. Eu entrei assim muito bitolado, psicanálise, 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 psicanálise. Tá? Na faculdade eu aprendi, obviamente tiveram umas que eu de fato não me identifico, e tiveram outras que eu aprendi a respeitar, outras que eu fiz, olha, o psicodrama era uma delas, porque eu não acreditava, eu achava que não era nem teatro, nem psicologia, uma coisa nem outra. Mas aí quando eu vivia, assim, quando eu entendi as técnicas, eu aprendi a respeitá-las, a ver a potência delas, mas não é a minha praia, assim. Eu tenho algumas críticas em relação ao psicodrama, porque eu acho que ele pode cair, às vezes, somente no... Por incrível que pareça, ele tem mais de teatro do que de psicologia. O psicodrama pode cair na catarse, assim, e não necessariamente um trabalho terapêutico. A gente trabalha com a catarse, né? Tipo, porque assim, a catarse, na verdade, é o primeiro momento que é quando o paciente se depara com as suas questões, seus sintomas e tal. E, às vezes, dependendo de como é conduzido, o psicodrama pode ficar só aí, e não na elaboração que vem depois, que tem que vir depois, né? Mas eu entendo essa intersecção, eu acho respeito, acredito, né? E o teatro e a psicologia clínica tem um diretor teatral bem famoso, inclusive, chamado Antônio Quinet. Ele é do Rio de Janeiro, ele é psicanalista. Ele é mais conhecido como psicanalista do que como ator. E ele tem um livro que ele fala sobre o teatro e a psicologia, sobre como isso pode se comunicar. Mas talvez uma grande armadilha que a gente caia ao pensar a psicologia com o teatro é nessa coisa, nesse imaginário da construção da personagem, do psicológico da personagem, né? E a gente cai se a gente cai nisso, a gente cai na antítese do que é o teatro, que é a ação, né? Teatro é ação e ações físicas, né? E a gente consegue estou falando e estou pensando aqui também, que eu acabei de pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado, que eu vou dizer agora. Né? Nesse sentido, quando a gente fica muito na subjetividade, a gente não age, né? E talvez pensar o teatro como com a psicologia, talvez o teatro seja, se for para juntar as, esses dois polos, que seja psicossomático. Se for para juntar psicologia com teatro, que o teatro seja psicossomático, no sentido de que as dores, os sentimentos têm que estar no corpo, têm que extravasarem para o corpo, né? E não ficar na elucubração, somente se perder nesse pensamento, né? Porque que é isso, mais uma vez, teatro é ação, né? Então, quando a gente pensa, no psicológico da minha personagem é isso, é aquilo, isso que fica só aqui, né? Pro ator, no caso, não vai para a cena, ninguém vê isso, né? O público não vê isso, né? Porque a relação maior que a gente tem que ter com o teatro é desse encontro com o público. Não há teatro sem alguém para assistir aquilo, né? Então, às vezes, o ator cai nesse narcisismo, aí eu começo a usar os termos, nesse narcisismo de encontro com a personagem. Ai, eu sofro, ai, meu Deus, ai, minha personagem. Então, eu encaro, às vezes, com um certo respeito, assim, essa união dessas duas vertentes. Entendo, e acho que a psicologia me ajuda muito, mas ela me ajuda quando eu dou aula, por exemplo, que acham que sabem que eu sou psicólogo e enfim, vou dar aula de interpretação, já me falaram isso. Falaram, quando você era psicólogo, eu achei que a sua aula de interpretação ia ser todo mundo sentado analisando a psicologia das personagens. E eu boto a galera para suar, para correr, sabe assim, para pensar com o corpo, porque o pensar é sinestésico. Pensar tem que ser sinestésico, né? A gente tem que entender por outros lugares, assim. Marildo, eu quero aproveitar Então, esse gancho e te fazer uma pergunta.
Faz. nessa questão do sinestésico, né, da personagem. As personagens da tua dramaturgia, elas, pelo que você trouxe aí falando com a gente, elas ficam muito presas em algumas reflexões próprias. O curso de psicologia te auxiliou ou afetou um pouco as tuas estruturas de pensamento das personagens que você iria escrever? Em que medida o curso de psicologia veio ou não veio? Assim? Eu acho interessante você perguntar isso, porque talvez fosse pensar um paralelo, a psicologia me ajuda muito mais na escrita do que necessariamente no fazer teatral, assim, na atuação, na direção, né? Porque, de fato, isso me ajudou a ampliar esse universo, a construção das personagens, assim, a personagem no papel, né? Aqui ela... Porque todo texto teatral é um texto incompleto, né? É um texto infinito, é um texto incompleto, é um texto inacabado, né? Porque ele só vai se completar na cena, né? Então, nesse primeiro momento do texto, quando a história está no texto ainda, a psicologia me ajuda bastante. Então, sim, essas personagens são presas nesse pensamento, mas como é que coloca uma personagem presa no pensamento em cena? É com o corpo, é com a ação. Aí é um outro momento, né? Como é que você coloca um personagem que está preso em um apartamento e em seus próprios pensamentos na cena, sem que isso fique monótono, sem que isso fique, oh, meu Deus, estou preso. Porque senão a gente não tem teatro, não tem interação. Então, de fato, eu acho não, tenho certeza, né? A psicologia me ajuda muito mais nesse lugar, no lado da escrita, do que, de fato, nessa feitura é mais braçal, eu acredito, né? Mais corpo na corpo, fazer teatral, a sala de ensaio, né? E a gente tinha uma professora chamada Isabel Sete, diretora e professora de voz, e quando ela dirigia a gente, quando a gente ia falar com ela, ela falou, ai, mas Bel, eu pensei, ela fez, não pensou nada. Se me mostra aí. Eu só sei ver se é bom não fazendo, né? Então, o fazer teatral tem um pouco dessa praxis, digamos assim. Legal. Olha, são informações muito boas aí, tá? Os aluninhos que estão aí na sala, vamos anotar todas essas referências e pensar a respeito, ok? Amarildo, você, antes da gente começar a falar sobre esse assunto do psicodrama, né, de fazer essa interseção, né, dos olhares da psicologia, tua escrita e tal, estava falando das suas referências. E você mencionou, né, a literatura de banca de revista e tal, mas você tem um apreço muito grande pela cultura pop. Em que medida a cultura pop, né, vem também para o seu texto, para a tua escrita, enquanto potência? Olha, isso de falar das referências, eu achei que a gente ia escapar desse assunto. Jamais. De falar das referências e tal, né, quando eu falei que eu tinha vergonha de falar algumas delas, é porque isso, esse universo pop sempre me constituiu, assim, eu sou alguém dos anos 90, né, gente? Eu cresci vendo programa de auditório aos domingos, sabemos do que estamos falando, quem está nos anos 90, então eu cresci vendo isso, e aí teve um momento que eu neguei completamente isso, né? Eu falei, não, não é, eu tenho que ser cool, né? Então eu tenho que gostar só de coisas que ninguém gosta, né? Então, porque ser artista é gostar da cantora X e tal, que ninguém conhece, né? E em algum momento ainda rola essa competição, né? De que o trabalho mais... Não que ele não tenha o seu valor, não é isso. Mas que quanto mais... É mais artístico um trabalho, quanto menos pessoas o conhecerem. E isso depois eu fui entender, em análise, inclusive, o quanto isso é uma defesa, o quanto isso é um narcisismo de não entrar para o jogo, né? De não querer que seu trabalho, porque o pop, a palavra pop vem de popular. E, obviamente, aí a gente entra nessa questão do entretenimento, que aí a gente pode entrar nesse papo. Mas eu acredito que o pop, a indústria pop, o entretenimento, ele tem um valor no seu impacto simbólico, né?
o impacto simbólico que alguns eventos pop causam na estrutura do mundo levaria anos para acontecer, levaria décadas para acontecer, se não fosse dessa maneira. O que eu estou chamando de impacto simbólico, por exemplo, indo para a cultura pop, a música pop, por exemplo, é de um impacto simbólico muito grande a gente ter uma Beyoncé, uma cantora negra, sendo sobre-humana, né, porque ela não é humana, aquela mulher, habitando uma beleza exuberante, um talento exuberante, isso chegando no maior número possível de pessoas e não usando o número de pessoas que é alcançada, usando isso com qualidade, não é isso, mas é chegando, né? Não é de um impacto simbólico muito grande. O programa de maior audiência da televisão, da emissora de maior audiência desse país, tem um reality show em que uma candidata negra, uma preta retinta, ganha esse programa, né? E isso só escancara um monte de outras coisas, né? Então, quando eu entendi esse lugar da cultura pop, isso me trouxe eu falei, gosto, defendo, né? Obviamente não tudo, não é tudo que me interessa, né? Mas as coisas que me interessam, né? É de um impacto simbólico muito grande, uma cantora brincar, que surge ali em 2008, brincar com a celebrização da fama, né? A Lady Gaga, o projeto da Lady Gaga é discutir a fama, discutir essa bestialização do entretenimento. Afinal de contas, ela já estava falando lá que a fama é um monstro. Ela obviamente brinca, obviamente tem os excessos, as afetações e tal, mas se você pesca, você vai pensando as mensagens, né, as coisas que você... Eu fiquei imaginando a série Pose, aí agora que surgiu, né, o impacto simbólico que tem isso, falar sobre esse assunto, e está falando na questão da representatividade, né, aí fico imaginando agora que eles estão citando muito a Madonna na série, eu fico imaginando o quão foi importante a Madonna nos anos 80, nos anos 90 fazer o que ela fez, né? Coisas que a gente hoje tem como naturais, naturalizadas, naquele tempo era um absurdo, né? Então, sim, quando me perguntam, o Caetano e o Gil têm uma entrevista nos anos 70, que vão perguntar para ele, perguntam para o Gil, na verdade, se ele estava se sentindo... É isso que pergunta, olha o que o repórter pergunta. Pergunta se ele estava ofendido porque a canção dele estava tocando na rádio popular. Uma rádio popular que só tocava música dita de não qualidade. Aí o Gil, daquele jeito meio dele, se espanta, assim, mas por que eu ia ficar ofendido? E aí, se eu quero que minha música chegue nessas rádios populares, né? E o Caetano, daquele jeito dele, fala, né? Fala, não, mas o tropicalismo é pop. O tropicalismo é um movimento, o Caetano fala isso até hoje, que o tropicalismo é um movimento, e até hoje a gente pode dizer que é o primeiro movimento pop do Brasil, é o tropicalismo, né? Então, tem esse lugar, assim, que eu tenho esse interesse, né? Tenho essa vontade de ser pop, no sentido da popularização do que eu venho a fazer, o que eu estou fazendo. E nessa perspectiva da popularização do seu fazer, receber o prêmio Aplauso Brasil é um primeiro passo para isso? Como foi para você? Você falou sobre representatividade, sobre algumas questões. Como foi para você estar no palco recebendo aquele prêmio? Olha, eu falei no discurso quando eu fui receber lá o prêmio, eu falei que todo prêmio é um Exu, né? Os prêmios são Exus. O Exu como essa figura do candomblé e da Umbanda, como aquele que abre caminhos, né? Os prêmios abrem caminhos. Então, foi importante porque você passa a ser conhecido ali pela galera, né? Tipo, foi inesperado, porque a gente foi indicado sem a gente saber que estava sendo indicado, a gente foi meio surpresa, assim, fomos indicados. E a gente era meio ali quase
da galera do fundão, sabe assim? Falar, ah, não tem como a gente ganhar, estamos competindo com galera. E quando veio, e eu fiquei muito feliz, né? Então, serve para abrir algumas portas, serve para deixar o seu trabalho um pouco mais, não acessível para o público, mas acessível para a classe, para a galera que te reconhece. Serve para deixar a minha biografia bonita quando ela vai ser lida, né? Tipo, eu acho que tem esse lugar. A gente, eu acho que não pode se perder nos prêmios, né? Porque senão, mais uma vez, eu volto a dizer, a gente vira personagem da gente mesmo, né? O Almodóvar tem uma matéria que ele mostra o escritório dele. Aí tem uma cena, uma foto da matéria que é o Oscar que ele ganhou do lado de uma Barbie. A repórter pergunta, ele fez, para mim tem a mesma importância, a Barbie, porque ele bota junto ali. Eu acho que é isso. Se a gente, senão a gente vira o cara que fala, olha, eu tenho o prêmio tal, eu sou, e a gente ganha uma importância que é da prática, né? Uhum. Enfim, eu estou interessado em continuar fazendo, não Amarildo, a gente tem duas perguntas aqui no nosso correio. A primeira pergunta acho que tem ligação aí com o que você trouxe com relação à questão da importância. O Yuri está perguntando para você, no Brasil, e principalmente no atual contexto em que a gente está, eu posso fazer esse acréscimo aí na pergunta do Yuri, qual é o papel do teatro, né, enquanto ferramenta, né, enquanto potência aí social? O que você, o que para você ele traz para a discussão? Pensando no artista Amarildo, qual a importância do teatro enquanto ferramenta social? Olha, tem duas vertentes aí que falam sobre vou ampliar um pouquinho para depois fechar, sobre a arte. Né? Tem pessoas que acreditam que a arte tem uma ferramenta social muito importante, e tem pessoas que acreditam que a arte não tem função. Né? É meio polêmico, mas eu vou desenvolver esse raciocínio. Né? Quando fala, a arte não tem função, eu já vejo todo mundo apontando um monte de coisa para mim. Né? Mas função aqui entendida como algo utilitário. Né? Este pote de álcool gel que está me acompanhando onde eu vou, ele tem a função de higienizar as minhas mãos para evitar que o Covid não apareça para mim. Ou seja, eu reduzo ele a uma determinada função. A cadeira que eu estou sentando tem a função única e exclusiva de me acomodar confortavelmente para fazer o que eu preciso fazer. Quando a gente fala que a arte possui uma função, a gente, às vezes, uma única função, a gente reduz. Eu acredito que a gente está reduzindo. Então, quando a gente, que eu volto a dizer, né, quando a gente faz terapia, até psicanálise, sei lá, quando a gente está falando que vai se conhecer menos, a gente está ampliando as possibilidades. Quando eu digo que a arte não tem função, é porque ela pode ser o que ela quiser, inclusive uma função social muito importante. Então, quando a priori eu falo que a arte ou o teatro não tem função, é porque eu estou dizendo que ela inclusive tem função social de uma transformação e de um impacto muito grande. Né? Então, eu não acredito em outro teatro que não seja de uma função social muito transformadora. Né? Eu acho que quem começa a fazer teatro, eu lembro do impacto que eu tive ao assistir uma peça de teatro a primeira vez. Eu já ouvi depoimentos de pessoas que nunca foram ao teatro e falaram que não, agora não, como passou tanto tempo sem viver, sem perceber, sem acessar essa ferramenta. Isso falando dos impactos individuais. E do impacto social que o teatro tem, nós, artistas, a gente tem um impacto social no sentido de que a gente produz outras realidades. A gente demonstra a possibilidade de outras existências. Né? Então, nesse sentido, cabe a nós, muito chique isso, né? Cabe a nós, né? Cabe aos artistas, cabe a produzir outras formas de convívio, outras formas de mundo que não esta, que a gente viu que não está dando certo, né? Então, o teatro ele tem essa função social na medida que ele mostra outras possibilidades de existência.
ou ele mostra outras possibilidades de existência, ou ele escancara as possibilidades de existências já existentes, né? Enfim, ele tem é uma ferramenta muito grande, porque assim, aí a gente esquece, né, que o teatro, em alguma medida, no seu íntimo, no seu início, é uma reunião de pessoas em torno de uma fogueira ouvindo histórias, né? Então, o quanto a gente se transforma ao ouvir isso, né? O quanto isso tem um impacto muito grande, que alguém está ouvindo para alguém falar alguma coisa, e quando esse alguém fala alguma coisa, esse alguém que está ouvindo pode ouvir algo que ele nunca tem ouvido e que ele se transforme por completo. Por isso que em qualquer lugar, qualquer regime fascista, totalitário que a gente vive, os artistas, e o teatro, inclusive, o teatro é sempre o primeiro, porque o teatro sempre, eu acho que a função, uma das funções do teatro é esse lugar marginal que ele ocupa, que é poderosíssimo, né? Porque, enfim, se a gente pensa o cinema, se a gente pensa a televisão, se a gente pensa nos outros meios, eles são sempre no mainstream, tá sempre ali, né? Tá sempre nesse lugar um pouco mais acessível. E cabe o teatro esse lugar um pouco mais um pouco mais escondidinho, um pouco mais aqui. Isso a gente vai na história do teatro, sempre foi assim, né? E aí como ele fica com, digamos aqui, um pouco mais no cantinho dele, ele pode experimentar e pode ousar muito mais, né? Por isso eu acredito nessa função potente dele, função social, função poética, função de vida, função de tudo. Amarildo, agora eu vou juntar duas perguntas que a Mara fez, pensando numa caminhada também, pessoal, para uma finalização. A gente chegou em 9h30, seria o tempo limite da nosso encontro, né, de 1h30. Nossa, passa tão Mas rápido. passou muito rápido, gente, muito rápido. E quando passa rápido, a gente não percebe porque está sendo muito bom, né? A gente estende esse pouquinho para finalizar essas duas perguntas e a gente seguir para considerações finais, tá? A Mara, ela juntou duas perguntas que eu vou fazer ao mesmo tempo, que talvez possa vir uma resposta bem legal. Tem limite para ser pop, retomando aquele assunto? E onde está o ridículo do teatro, na sua visão? Gente, olha, eu acho que tem que ter limite para tudo. Maravilhoso. Não só pop, né? E é real, assim, eu acho que limite é um cerco simbólico que tem que nos habitar, nos transforma em humanos, inclusive. Eu não acredito nessa arte que não tem limites, é arte, então pode fazer tudo, né? Teve uma discussão há alguns anos atrás, por exemplo, do exemplo do blackface, por exemplo, né? Aí quiseram proibir a galera que estava querendo proibir o blackface, dizendo que aquilo era arte. E o movimento negro chegou e falou assim, não, galera, a gente precisa rever essa postura, não é só porque é arte que pode ser feito, né? Então, a gente precisa tem coisas que precisam ser revistas. Não acredito nessa função, por exemplo, dos comediantes que podem falar com as atrocidades, porque eu sou um comediante, né? Não. Enfim, se você só consegue fazer comédia destruindo a figura do outro, então, para mim, isso não é comédia. Então, eu acredito sim no limite, assim, até no limite do pop. Eu acho que aí cai, se não cai também num lugar que aí são as coisas que não me interessam, os lugares popularescos, são essas lives dos sertanejos, que são essas coisas nababesca, né, no momento de reclusão social, a pessoa bota 50 pessoas na casa para ver que dos números e não sei o quê, o número pelo número, sabe? Então, nem sempre o que é pop ou é popular tem qualidade, quase sempre não tem, a gente sabe disso. Mas, assim, é como você pensa isso, né? Eu quando, sei lá, quando eu vejo uma coisa do sertanejo, eu vejo mais pelo conteúdo. Eu falo, gente, isso, como diz um amigo meu, é o Brasil profundo, né? É o Brasil real e profundo. Se você assiste uma live sertaneja, por exemplo, você está vendo ali o Brasil real e profundo, o Brasil fascista, em algumas delas, inclusive, né? Esse Brasil da ostentação, do popular pelo popular e tal. Então, eu acredito sim que tem que ter pop, tem que ter limite para qualquer coisa, não só para o pop, mas como para qualquer coisa.
Então, sim, né? Portanto que eu fico nessa... Quando eu pego essas referências pop, não significa que eu queira ser elas e tal. O Freud tem uma frase muito interessante, que ele fala que a gente é a soma das pessoas que a gente ama e que a gente odeia no decorrer da vida, né? Então, a gente vai se pegando dessas referências. Isso me interessa por causa disso, isso me interessa por causa disso. Então, como eu falei, o que me chama a atenção nas figuras pop que eu acompanho, que eu gosto, são os impactos simbólicos que elas causam. São a ampliação da existência, das existências que elas causam, né? Viralizou um vídeo recentemente, essa palavra viralizou, hoje em dia tem muita potência, uma menina negra assistindo a Maju Coutinho no Jornal Nacional, né? Ela falando: mãe, essa menina é igual, essa mulher é igual a mim, eu sou igual a ela, o cabelo dela é igual ao meu, né? E a gente está nem falando de ato, falando de jornalista, mas no lugar do impacto. Imagine o impacto simbólico de uma pessoa se sentir representada, né, nesses lugares. E aí eu acho que nós, artistas, temos que ocupar esses lugares, sim. Eu acredito. Porque se a gente não ocupar, outras pessoas ocuparão. Não artistas ocuparão esses lugares, falando atrocidades e tornando isso verdade. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. Quanto ao ridículo, o que está sendo definido como ridículo, Mara? O que você está chamando de ridículo? Porque, assim, se a gente... eu acho que o teatro cabe o ridículo completamente, se a gente pensar sobre o ridículo humano, sobre o ridículo que é viver, né, sobre o patético da existência, né, porque é isso, a existência é transitória, instável e patética, né, a gente construiu esse mundo, aí vem uma coisa invisível, tá, é patético, né, podia ser foi esse vírus, mas podia ser uma coisa muito maior, podia ser uma coisa muito mais mortal, mais letal, enfim, pegou, sabe assim, pegou, morreu, sabe assim, pode vir um meteoro e acabar com tudo isso aqui, né? Então, eu acho que o teatro cabe esse lugar de esfregar na nossa cara esse ridículo da nossa existência. A gente se leva a sério demais. Até pouco tempo atrás a gente achava que era o centro do universo, né? Que a Terra era o centro do universo, que o homem era o centro do universo. Então, acho que, enfim, quando a gente se encontrar com esse ridículo, né, que a gente vai talvez se encontrar de fato. Quando a gente se encontra com o ridículo, é quando a gente se encontra de fato com a nossa humanidade, né? Enfim, e saber rir de si mesmo também é muito importante nesse lugar, né? Mas eu acho que é isso. Você quis falar pelo ridículo, fui para esse lugar. Então, né, por esse lugar, acho que cabe o teatro, sim. E gosto dessa expressão, esfregar na nossa cara o ridículo humano, né? O Fernando Pessoa tem aquele poema melodramático maravilhoso, recitado pela Maria Bethânia muito bem, que é Todas as cartas de amor são ridículas, né? E no final ele dá uma volta poética dizendo assim: só quem não as escreve, só quem não escreve carta de amor é que é ridículo. Ou seja, todos nós, nossa condição é uma condição ridícula, em alguma medida patética, humana, né? Nesse sentido, as tragédias, todas elas são ridículas, porque quando a gente o homem como uma figura infinita, mas ao mesmo tempo patética nas mãos dos deuses, né? Fantoches dos deuses. E aí a gente pode usar essa metáfora dos deuses para outras coisas, né? Hoje por isso que a tragédia é sempre importante, a gente está sempre retomando a ela, porque a descrição do humano nas tragédias assim, é eterna, né? Então, pode ser os deuses que podem nos fazer de fantoches, pode ser um vírus, pode ser o dinheiro, pode ser, enfim, a gente está sempre à mercê de uma condição que nos atravessa, né? Isso deixa a gente patético, ridículo, mesquinho, miúdo, né? Acho que é isso. Que lindo. Ah, que lindo, Amarildo. Obrigado pelo encontro hoje. Eu creio que deve ter sido muito gratificante para as pessoas que estão aqui também te ouvirem, né? Ter essa fala tão elucidante
né, a respeito desse momento, sobre a sua produção, sobre o teatro, né, ter esse ponto de vista que você traz aí das referências, né? Vamos juntar tudo, fazer uma grande antropofagia, vamos carnavalizar, porque fazer teatro tem que ser uma grande celebração, uma comemoração da existência, né? Como a gente está fazendo isso aqui agora, todo mundo reunido, celebrando, trocando essa possibilidade que a gente tem, né? Que é privilegiada, de estar sentado na frente de um computador, de um celular, para poder trocar e refletir um pouco sobre a vida, sobre a arte que a gente está fazendo. Muito grato por você estar aqui conosco, muito grato pela sua existência e trajetória e por estar aqui trocando conosco. Tá bom? Posso só falar uma coisa para finalizar? Claro, claro. Você vai ficar puto da vida comigo, mas eu vou dizer. É, eu sempre conto essa história em todos os bate-papos, em todas as conversas, em todas de uma sobre quando me perguntam sobre as minhas referências e sobre agora quase não contei, mas eu vou contar porque falei do ridículo da vida, do patético, né? Que a gente, quando vai fazer arte, ou a gente sempre tem, quando a gente vai se definir, a gente sempre se define pelas características positivas, né? E a gente esquece de definir a gente através dos nossos defeitos, do que a gente tem de ridículo e de patético humano. E lá atrás, quando eu era um menino lá de 15, 14 anos, né, eu achava que escrever era muito grande, os poetas eram algo que era distante, pessoas que já tinham morrido, né? Para mim, sinônimo de poeta era alguém que já estava morto. Eu não conhecia nenhum poeta vivo, né? E sinônimo de poeta era uma coisa de uma linguagem rebuscada, difícil de entender e de falar de sentimentos nobres. Para mim, a poesia era isso. Aí eu conheci uma pessoa chamada Heitor Gomes, e a gente começou a fazer teatro juntos. E um dia, eu falando sobre poesia, ele falou que ia te mostrar uma coisa. E ele me mostrou um caderno de escola do Sala 1, que era um cursinho da escola, de uma escola de Aracaju, com coisas escritas. E eu falei, de quem são esses? Ele falou, são meus, são coisas que eu escrevo. E eu li aquilo. E eu me deparei com poesia de um poeta vivo e mais ainda de um poeta que era meu amigo, né? Então, eu lembro que até hoje, talvez seja sempre, eu falo isso em todos os lugares. Como você começou a escrever? Eu falei, eu comecei a escrever porque eu entendi que eu podia escrever na medida que eu tinha um amigo que escrevia também, né? E eu li um poema que me marcou muito. Não está no livro O Cotovelo dele, não está no meu. Assim, eu briguei com ele porque ele não colocou esse poema no livro, né? Chamado O Quanto Eu Preciso de Você. Eu lembro que eu li esse poema e tem um trecho do poema, tinha um trecho do poema que falava assim: eu preciso conhecer os seus sonhos, eu preciso destruir tudo aquilo que me amedronta. Eu lembro que com 14 anos, eu lendo aquilo de uma de um de uma visceralidade, de um ódio, de sentimentos mais baixos humanos, eu falei, isso é poesia. Se um dia eu quero escrever dessa maneira, né? Então, eu não falei no início, assim, enfim, porque achei que não cabia, mas como você começou a história conversando que a gente é irmão de alma, juntos aqui, eu acho que cabe um momento, cabe deixar marcado isso aqui nesse encontro. Então, obviamente, as nossas escritas... Então, eu comecei a escrever tentando escrever que nem Heitor, imitando ele. Então, é uma das minhas grandes referências até hoje, né? E estou produzindo umas imagens, umas coisas que eu falo assim, meu Deus, eu quero escrever um dia assim. Obviamente, a gente foi se encaminhando, hoje eu tenho outras referências, assim como ele tem, enfim. Mas a poesia ficou viva para mim, porque lá atrás eu comecei a ler poetas vivos e não poetas mortos. Acho que é isso.
Gente, eu acho que eu tô com coronavírus. Eu comecei a espirrar, meu olho tá coçando, tem umas coisas assim loucas que estão acontecendo aqui. Gente, teatro é muito afeto, né? Obrigado pelas suas palavras. Espero que, assim como eu estou afetado, também vocês que estão aí, que acompanharam esse encontro até agora, também tenham se afetado pelas palavras de Amarildo, do início ao fim. Que essas conversas isoladas não fiquem isoladas, que vocês continuem multiplicando tudo isso que a gente encontrou aqui. E dizer para vocês que na próxima semana a gente vai ter a presença do Dagoberto Feliz, que é um ator também, diretor e diretor musical de São Paulo, que vai falar um pouquinho aí a gente sobre essa prática do ator, sobre a máscara clownesca, sobre outra perspectiva de dramaturgia que vem aí através do cômico. Dizer para vocês que sigam a Marildo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, conheçam, né, a produção de um poeta vivo, assim como ele acabou de falar, né? Não somente a poesia, mas também a dramaturgia, né? Acompanhem aí essas pessoas, estreitem os seus vínculos, porque é disso que a vida é feita, tá bom? E com essa minha fala já emocionada, por nós termos conseguido realizar esse encontro aqui, que é muito precioso. Nós temos pessoas de São Paulo, capital, de Penápolis, de Araçatuba, de Valparaíso aqui conectados, e que a gente possa ampliar ainda mais essas redes. Esse momento que a gente está vivendo é para a gente cuidar da gente, cuidar das nossas relações e estabelecendo as nossas redes. Muito obrigado, pessoal. Se alguém quiser deixar um comentário para o Amarildo, inbox nas redes sociais dele, deixar comentário para a gente na CIA Alternativa, fiquem à vontade, tá bom? Eu peço que a gente vá saindo devagarzinho da nossa sala para que a gravação encerre e eu finalize aí o nosso encontro, tá bom? Beijão, boa noite. Podem liberar os telefones para dar tchau, os microfones, se quiserem dar tchau. Tchau, pessoal. Bom descanso, boa noite. Agora eu posso falar tchau. Tchau. Oi, galera, que saudade de todo mundo. Gente, beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada por esse encontro. Beijo, obrigada meninas, pelas lágrimas. Beijo, querido, você é ótimo. Te amo, viu? Beijo. Beijo.